Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Você pode acompanhar aqui na projeção. Nós vamos ler na nova versão internacional das Sagradas Escrituras. Vamos ler. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém. Bom, oremos. Pai, nós estamos na Tua presença nessa manhã e estamos diante da Tua palavra, Senhor. Queremos Te agradecer por tudo que o Senhor já proporcionou neste encontro, Deus, de adoração. Já ouvimos hinos, cânticos, que falam da Tua grandeza, que falam do Teu cuidado, do Teu amor. Já lemos as confissões, textos bíblicos, que reforçam a Deus a Tua soberania, mas neste momento nós estamos diante da Tua palavra. E pedimos que o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações, ó Deus. O Senhor conhece a experiência, o coração de cada pessoa aqui presente. O Senhor sabe como cada um de nós chegamos neste momento nas nossas vidas. E que nós precisamos ouvir a Tua voz. Então, neste momento, Pai, de maneira muito particular, mas também de forma coletiva, fale ao Teu povo para a honra e glória do nome de Jesus. É assim que nós oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos. Uma das coisas que eu tenho pensado nesses últimos tempos, vocês perceberam que faz 3 domingos que eu não prego e que eu venho à igreja, né? 3 domingos, isso para mim é quase que um recorde no ano. Ficar 3 domingos sem pregar é uma coisa assim que eu acho que eu nunca tinha feito antes na história desse país. Nunca tinha. Bom, mas uma das coisas que eu tenho pensado ou experimentado na minha vida é a perda. É a perda. Perda. Hoje o sermão é meio bad. Se você veio aqui todo felizinho, esperando uma palavrinha assim de consolo, algo que aquecesse seu coração, deixa eu te dizer uma coisa no início da nossa reflexão. Você veio à igreja errada nessa manhã. Que coisa, né? Azar seu. Uma das coisas que eu tenho experimentado nessa vida é a perda. É a perda. Eu não sei vocês, mas eu acho que nós nascemos perdendo. Você não acha? Você não tem essa percepção assim? Que você nasce perdendo? Você nasce perdendo o aconchego do útero da sua mãe. Você nasce perdendo. Nasce perdendo. E daí você nasce já perdendo o seu tempo, porque cada hora no seu cronos, no seu relógio, você está mais perto da sua morte. É verdade. Você está perdendo. Na verdade, você pode perceber, o pessoal aqui da comunidade reclama que toda vez que eu faço aniversário, eu faço o quê? Tiro férias. E o pessoal fala assim, pastor, mas nós não comemoramos o seu aniversário. É um desaniversário, gente.
É um desaniversário, é cada dia mais perto da cova. Cada dia. Falei que ia ser bad hoje. Não reclame. Não reclame. Perco o meu tempo, perco os meus cabelos. Esses dias o meu filho abriu o álbum de fotografia do meu casamento. E o meu filho olhou e falou: papai, você tinha cabelo. Talvez para ele, para o João Pedro, que é o meu filho do meio, é uma coisa inédita na vida dele ver o pai com cabelo. Mas naquela época, eu tinha cabelo. Tinha cabelo. Perco os meus cabelos, perco o meu tempo. E às vezes em casa, eu perco a chave do carro. Já perderam a chave do carro em casa? Não é um desespero você perder algo dentro da sua própria casa? Hã? A minha esposa ela tem uma frase célebre em casa. Célebre. Porque assim, vira e mexe, nós temos 3 filhos. 3 filhos. Então a casa, ela vive... Ela só está arrumada quando alguém vai visitar a casa, daí a gente sai correndo e arruma a casa para a pessoa pensar que nós somos pessoas normais. Mas o fato é que minha esposa tem uma frase assim, quando ela perde algo em casa, ela fala assim: não sei, alguém pegou isso. Wellington, alguém veio aqui, entrou e pegou aquele par de meia que estava aqui. Eu falo: amor, certeza, alguém entrou na nossa casa, tinha TV, tinha um monte de coisa, computador, celular, e ele veio para pegar o par de meia. Certeza que ele fez isso. Ele precisava de um par de meia. O gatuno que entrou na nossa casa. E daí aquele par de meia sumiu. Eu vivo perdendo as coisas. O texto que nós lemos nessa manhã fala de uma perda. Não sei se vocês perceberam. O texto que nós lemos nessa manhã fala de uma perda. E as perdas, elas podem ser boas, você pode. Aqui começa a melhorar o sermão, neste momento. As perdas, elas podem ser boas, ou elas podem ser fatais para a sua vida, de acordo da forma como você encara elas. E não é um sermão coach nessa manhã também. Mas o texto fala de perda. O texto que nós lemos é um texto, a primeira igreja da Ásia Menor. Paulo plantou essa igreja, provavelmente, com a ajuda de Áquila e Priscila. Esse fato está relatado no livro de Atos. Essa primeira igreja na Ásia Menor é plantada na cidade de Éfeso. E nós vamos já falar um pouco da constituição cultural da cidade de Éfeso. Mas essa primeira igreja, plantada por Paulo, pastoreada, percebam, pastoreada pelo Dream Team pastoral do primeiro século. Paulo, Timóteo e o apóstolo João ministraram na igreja de Éfeso. E provavelmente, Dream Team, né? Dream Team, hein? O apóstolo Paulo, 2 apóstolos, velho. De verdade, não esses fajutos que tem aqui hoje. De verdade, apóstolo do apóstolo mesmo. Cara que viu Jesus. Dream Team. E o Timotinho lá, né? Discípulo direto de Paulo. Pastorearam a igreja, e dessa igreja de Éfeso nasceram as outras igrejas, das outras 6 igrejas que são relatadas no começo do livro de Apocalipse. Provavelmente, os estudiosos dizem que as outras 6 igrejas são filhas da primeira igreja, presbiteriana não, desculpa se você é de outra denominação, mas da primeira igreja de Éfeso. Estava lá. Mas essa igreja perdeu algo. O texto diz que essa igreja perdeu o primeiro amor. Não está lá? Ela perdeu o primeiro amor.
Talvez algo que ela não deveria ter perdido. Talvez algo que muitas vezes nós olhamos para esse texto, e uma das coisas que me vem à cabeça é, o que é esse tal do primeiro amor? Eu fico com raiva desse texto. Porque muitas vezes na minha caminhada cristã, enquanto eu lia esse negócio do que é o primeiro amor, eu não sabia identificar. Segundo os estudiosos, existem 4 teorias para esse primeiro amor. Uma delas é, eles perderam a paixão pelo Evangelho. Essa é uma das teorias. Aquela igreja que ouviu o Dream Team do primeiro século de pregadores, foi pastoreada por Paulo, por João e por Timóteo, eles perderam a paixão pelo Evangelho, perderam o Evangelho. Uma segunda teoria que está entrelaçada a essa é que eles perderam o amor por Jesus. Uma outra teoria, que também está entrelaçada, porque teólogo gosta de fazer teorias que está tudo ligado uma coisa na outra. Ao invés de simplificar, teólogo às vezes complica. Eles falam, não, eles perderam o amor à Trindade, ao Deus Supremo. E daí eles desenrolam. Uma quarta teoria que os estudiosos dizem é que essa igreja perdeu o amor ao próximo. Mas existe uma quinta teoria que eu vou falar para vocês, mas não agora, eu gostaria que você guardasse isso. Porque se você quer chegar até o final do sermão, então você não vai sair daqui mais cedo. Vai dar um migué, achar que você vai ao banheiro e vai embora, você vai perder a quinta teoria. Então deixa eu te falar uma coisa. Qual é o contexto social de Éfeso? Qual é o contexto dessa cidade? Uma das maiores metrópoles do Império. Na verdade, ela é a quarta. Com 250 mil habitantes, Éfeso era a quarta maior cidade do Império Romano, exercendo a enorme influência econômica e cultural. Cara, era a quarta maior cidade do Império. Ela era uma potência social e cultural dentro do Império Romano. Segunda característica, é o coração do comércio mundial. 3 grandes rotas comerciais se encontravam em Éfeso, se desaguavam nela, que junto ao seu porto, ele tinha um porto ali, a tornava uma das cidades mais prósperas e um importante centro de negócios do mundo antigo. Então ela é a quarta maior cidade do Império Romano e ela é uma potência econômica. E a gente até pode criar algumas pontes aqui com a nossa Sorocaba. Nossa Sorocaba hoje é uma das cidades que mais cresce no interior do estado de São Paulo. Uma das cidades que mais cresce. Uma potência econômica. Ainda, perceba uma coisa que muitas vezes passa desapercebido, mas isso é importante. A grandeza do templo de Artemis. O templo de Artemis, ou deusa Diana, são as mesmas entidades. Artemis para os romanos, Diana para os gregos, com dimensões que aproximadamente de 129 metros de comprimento e 64 metros de largura. Resultava em uma área total de 8.643 metros quadrados. Era um baita de um templo. Perceba, tornando-se 4 vezes maior que o Parthenon. Estimava-se que havia cerca de 1.000 sacerdotes e sacerdotisas associados ao templo, que era adornado com 127 colunas de mármore com 18 metros de altura, consolidando sua posição como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A quarta maior cidade do Império,
uma potência econômica e uma cidade altamente o quê? Religiosa. Altamente religiosa. Esse é o contexto de Éfeso. Mas tinha mais uma coisa. Epicentro do culto ao imperador. Porque eu não sei se vocês sabem, o imperador romano, ele era uma entidade divina. Então, Éfeso também, ele era um epicentro de adoração ao imperador romano. Se destacava como um dos principais centros de adoração ao imperador, com 3 templos dedicados a imperadores romanos, incluindo Domiciano, reforçando o poder imperial e sua divinização. Rapaz, esse é o contexto. Esse é o contexto da cidade de Éfeso, e isso era o que os apóstolos estavam, ou melhor, os primeiros discípulos daquela igreja estavam enfrentando. Eles tinham uma cidade plural, multicultural. Pessoas de toda a Ásia Menor iam a Éfeso fazer negócios, morar, estudar nas suas universidades. Era uma grande cidade. Nada de pacata, nada de pacata. Segundo os estudiosos, esse templo, a Diana ou Ártemis, ele tinha cerca de 1.500 sacerdotisas ou sacerdotes, e todos esses sacerdotes eram ligados à prostituição cultual. Além de um poder econômico, o culto ao imperador, a cidade de Éfeso, a cultura de Éfeso, era altamente sensualizada. O seu maior templo era dedicado a Diana ou Ártemis, a deusa da fertilidade. Como ser discípulo em um lugar como esse? Como ser discípulo de uma cidade como Éfeso? Aonde você não é a maioria. Eu sei, nós aqui no Brasil temos uma grande facilidade de dizermos que nós somos discípulos de Jesus, porque afinal de contas, nós somos uma certa maioria. Nós não somos mais minoria. Nós não somos. Nós já fomos minoria em um longínquo passado, aonde as nossas igrejas precisavam ser guardadas pela guarda imperial para não serem apedrejadas. Isso aconteceu na história da igreja presbiteriana do Brasil. Mas hoje não mais. Hoje, segundo os estudiosos aí da demografia brasileira, nós chegaremos a sermos 1/3 da população brasileira. Mas será que isso é bom? É uma das perguntas que a gente precisa fazer. Será que sermos 1/3 da população brasileira enquanto discípulos de Jesus resulta em uma grande transformação na cidade, no estado, no país? Existe alguma boa consequência? E eu gostaria de não levarmos isso para um lado político, mas eu gostaria de levarmos isso para um lado mais prático do nosso dia a dia. Qual é a boa consequência que você produz aonde você está como discípulo de Jesus? Qual é a boa consequência? Porque, veja só, eu creio que se você está aqui, algum interesse no Evangelho você tem. Não é? Algum interesse no Evangelho você tem. Então, qual é a transformação? Qual é a transformação que o Evangelho produziu na sua vida, e isso vaza, isso passa, isso vai além da sua própria vida? Vai além da sua casa. Porque perceba uma coisa que talvez passa
desapercebido por nós cristãos do século 21, emergidos de uma cultura de coach gospel, de positivismo gospel. Quando Deus, na sua graça e misericórdia, chama o pai da fé lá, o Abrão, depende do momento que você está lendo a história dele, rapaz, ele chama aquele homem da terra de Ur dos Caldeus, não para ser bênção para ele mesmo, não para ele ser próspero para ele mesmo, não para ele ter uma vida abundante, aonde ele tenha gozo e aonde a alegria esteja focado no seu umbigo. Não. Aquele homem, ele foi chamado para ser bênção para todas as nações. Mas sabe o que nós fazemos com o Evangelho? Nós reduzimos o Evangelho. Nós diminuímos o Evangelho. E ao diminuirmos o Evangelho, nós diminuímos o nosso Deus. Quando eu acho que Deus ele está aqui para resolver somente os meus problemas pessoais, e eu não estou dizendo que Ele não está. Não estou dizendo que Ele não está. Não estou dizendo que Deus não restaura o seu casamento, que Deus não cura as pessoas que estão precisando de cura, que Deus transforma a vida do seu marido, da sua esposa. Deus transforma tudo e a todos. O Evangelho de Jesus transforma tudo e a todos. Mas reduzir o Evangelho a isso é reduzir o tamanho do nosso Deus. Vocês estão entendendo? Reduzir o Evangelho somente ao que eu preciso hoje é reduzir o tamanho do nosso Deus. Reduzir o Evangelho e a experiência com Deus e a minha experiência de adoração e de devoção ao que eu preciso é reduzir o que Deus pode fazer através da minha vida. E aqui está o X. Quando eu reduzo essa proporcionalidade do que Deus pode fazer através de mim, eu estou reduzindo a ação de Deus em mim. E por isso, então, que eu não experimento transformação. Por que você não experimenta uma transformação efetiva na sua vida? Porque você está reduzindo o que Deus pode fazer através de você. Deus, Ele quer salvar o seu casamento. Deus quer transformar a vida do seu filho. Deus, Ele quer curar a sua dor emocional. Deus quer fazer tudo isso. Mas Ele quer fazer além disso. Além disso. Sendo assim, o texto nos leva a 3 movimentos. Primeiro, uma verdade. O texto que nós lemos nos dá uma verdade incontestável do relacionamento de Deus para com o seu povo. Perceba. E qual é essa verdade? É essa. Tenhamos sempre em mente que Cristo é o nosso sustentador e protetor. Tenha isso sempre na sua mente. Tenha isso sempre no seu coração. Cristo é aquele que te sustenta. Cristo é aquele que te protege. Cristo é aquele que te alimenta. Perceba como que a carta, a primeira igreja, começa. Essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. E eu sei, se você gosta de ler textos, comentários sobre Apocalipse, existe uma infinidade de teorias. O que são as 7 estrelas? O que são os 7 candelabros? Pessoas fazem conta, divide, soma, mas é muito simples a interpretação disso. É muito simples a interpretação disso. Existem quantas igrejas na Ásia Menor? 7. Então, existem 7 igrejas, que são 7 estrelas.
e que tem 7 candelabros. Então, o que Jesus está fazendo aqui é uma analogia. É uma imagem. E essa imagem mostra para a gente o quê? Perceba, ele tem as 7 estrelas na sua mão. E ele anda entre esses candelabros. Veja, tanto o verbo o tem aqui está no presente contínuo, quanto o andar está no presente contínuo. O que isso nos ensina? Nos ensina a seguinte ideia. Desde o início, Jesus nos afirma, ele segura firme suas igrejas em sua mão e caminha entre nós, revelando o seu constante cuidado e amor. Jesus, ele tem a sua igreja em suas mãos. Ou melhor, na sua mão direita. Não me pergunte porque não é na mão esquerda. Não tenho a mínima ideia. Mas o que a gente diz é que tudo que é de bom na Bíblia está do lado direito da história. É o que está lá. No entanto, o que nós vemos aqui? Deus em sua graça e misericórdia, o Cristo em sua graça e misericórdia está sustentando as 7 igrejas. Mas ele não só sustenta, mas como ele anda. E ele faz isso continuamente, como aponta o verbo do texto. O verbo. Para nós, discípulos contemporâneos, essa promessa permanece. Cristo é o nosso sustentador e protetor. Ele é o nosso vigia. Ele está sempre atento. Ele vê o que fazemos, ouve o que dizemos e conhece os nossos pensamentos e o que está, agora sim, ele conhece o que está no nosso coração. Perceba, isso traz, primeiro, uma grande segurança. Você não está ao léu do vento. Você não está jogado à sua própria sorte. O Cristo está com você, andando com você, caminhando com você e sustentando a sua vida. Se nós estivéssemos numa igreja pentecostal, eu ouviria um aleluia agora. Amém. Não é amém? Amém. Amém. Cristo está aqui. Essa promessa real. Cristo está nos sustentando, essa promessa é real. Cristo anda com o seu povo, essa promessa é real. Isso gera segurança no nosso coração. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Uma das grandes experiências de perda que nós temos é nos sentirmos sozinhos. Eu lembro quando eu perdi a minha mãe. Quando eu fui visitar a minha mãe, eu como pastor, eu podia entrar na UTI do hospital. E eu entrei na UTI do hospital para me despedir da minha mãe entubada. É uma imagem que eu nunca mais vou esquecer. Mas quando eu entrei naquela UTI e vi a minha mãe entubar, eu tinha a certeza de que algo meu também estava morrendo. E naquele momento, apesar de toda a consciência teológica que eu tenho, eu pensei, eu vou ficar sozinho. A pessoa que me gerou estava findando a sua história. E eu tenho uma consciência teológica. Eu sei que ela estava fechando os seus olhos para essa realidade terrena e estava abrindo os seus olhos para a eternidade, mas eu, como ser humano, eu queria somente mais um dia com a minha mãe. Talvez por um sentimento egoísta de não estar sozinho. Mas o fato é que o Jesus, o Cristo, que morreu por mim, ele morreu por esse sentimento também.
E apesar de toda a dor, eu pude passar por aquele momento, não com um desespero em mente, mas com uma santa esperança de que um dia eu vou reencontrar a minha mãe. E essa santa esperança de que o Cristo está comigo no vale da sombra e da morte me sustenta. Essa é a segurança. No entanto, existe um outro sentimento que essa realidade me traz, que é uma grande responsabilidade. Ele conhece tudo o que está no meu coração. Você sabe o que significa isso? Você realmente... Eu sei, você já ouviu isso milhares e milhares de vezes na sua vida. Mas talvez você nunca parou para pensar na profundidade dessa declaração bíblica. Deus sabe exatamente o que está no seu coração. Você não pode esconder absolutamente nada de Deus. Você já parou para pensar nisso? Que você não consegue esconder nada de Deus. Você até tenta, eu sei que você tenta. Porque eu também tento. Nós somos miseráveis nisso, nós fazemos as mesmas coisas, perceba. Você tenta esconder algo de Deus, mas Ele está ali, Ele está vendo. Não pense você que quando você vai pecar, Deus sai da sala. Essa é uma imagem errada que você tem do Criador. Quando você vai pecar, Deus está ali com você, te olhando. Está ali, assim, de braço cruzado. Não, de braço cruzado não tem essa imagem. Não tem essa imagem legalista, não tenha. Foi apenas uma piada. Só uma piada. Mas Ele está lá com você. Te olhando. O Espírito Santo que habita em você, mesmo você sendo um pecador miserável, Ele está lá com você. Ele não se aparta de você. Ele não se aparta, Ele não te deixa. Porque afinal de contas nós somos reformados e nós cremos que o Espírito Santo, a obra eficaz do Cristo é feita uma única vez na nossa vida. Ela não é repetida. Sendo assim, Ele sabe o que está no seu coração. Você não consegue esconder. E se Ele sabe o que está no seu coração, Ele sabe todas as motivações que estão no seu coração. Ele sabe o que você faz, e o porquê você faz, e o como você faz. Ele sabe que tem dia que você levanta, e você não tem a mínima vontade de vir aqui. Que você vem aqui para pagar o seu pecado, para me ouvir durante quase 1 hora de sermão. E você sai daqui e fala assim, Deus, estou quite com você, porque afinal de contas, já paguei os meus pecados. Deus sabe. Deus sabe a motivação que você tem. Deus sabe que você, de vez em quando, acorda de manhã e fala, não queria acordar. Não queria. Queria sumir. Deus sabe que de vez em quando você queria não ter os filhos que você tem. Vou falar baixo aqui, para ninguém ouvir. Deus sabe às vezes que você não queria, que você queria sumir, não ter o marido e a esposa que você tem. Deus sabe. Deus sabe. Deus também sabe que tem algumas pessoas que, se você pudesse eliminar da face da terra e promovê-las à eternidade, você o faria. Deus sabe. Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. E por que então você não é sincero com Deus? Porque aqui começa a minha teoria do porquê aquela igreja de Éfeso perdeu o seu primeiro amor.
Quando você perde o seu primeiro amor, você perde essa noção de que Deus é o seu sustentador e o seu protetor. E daí você não é mais sincero com Ele. Você tem um relacionamento burocrático com Deus. Sabe o que é um relacionamento burocrático? Sabe o que é? É aquilo que você faz porque você tem que fazer. Burocrático. Mecânico. Sistemático. Você perdeu a sua sinceridade de coração. Você perdeu. E ao perder a sinceridade do coração, você perde, ou você começa a se desviar. Guarde essa palavra. Você começa a se desviar do seu primeiro amor. Eu começo a me desviar do meu primeiro amor. Mas existe um outro movimento no texto que a gente precisa reconhecer. Perceba, existe um reconhecimento. O texto fala de um reconhecimento. O texto há um elogio para essa igreja. E perceba, qual que é o princípio que Deus usa, ou que Cristo usa, melhor dizendo, ao reconhecer? Uma ortodoxia que revela integridade e diligência com a palavra de Deus. Ortodoxia é você crer nas coisas, na doutrina certas, corretas. As doutrinas ortodoxas, corretas, certas, expressas na palavra de Deus. Veja, o texto diz: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Isso é um elogio. Conheço as suas obras, conheço o seu trabalho árduo, conheço a sua perseverança. As suas obras refere-se às ações concretas, especialmente no contexto do serviço e testemunho cristão. Aquele que vê todas as coisas, aquele que conhece todas as coisas, aquele que sustenta a igreja com as suas mãos, aquele que caminha com a igreja, diz: eu sei o que você está passando. Eu conheço as suas obras. Eu conheço o seu trabalho árduo. O trabalho árduo implica em esforço e labor, destacando a intensidade do esforço realizado. Eles eram pessoas esforçadas. O texto está dizendo isso. Mas não somente isso, eles tinham algo que coroava essas características, que era a perseverança, que significa a capacidade de suportar dificuldades e permanecer firme. Nós acabamos de olhar para o contexto social da cidade de Éfeso. Você tem dois cultos grandes, importantes aos romanos, ao Império Romano em Éfeso. A deusa Diana sendo adorada, em uma cultura altamente sensualizada, e o culto ao imperador. Aqueles discípulos, naquele primeiro momento, eles talvez seriam hostilizados por não estarem envolvidos nessas duas adorações, e provavelmente eles eram. Eu não sei se vocês sabem, mas naquela antiguidade, no primeiro século, havia um movimento quase que sindicalizado, as guildas. Vocês sabem o que é uma guilda? A guilda, ela era como se fosse um sindicato, como nós temos hoje. Hoje nós temos o sindicato dos professores, dos trabalhadores domésticos, dos bancários, dos médicos. Temos sindicato para tudo nessa vida. Certo? Ok? As guildas eram as mesmas coisas, só que tinha um porém. A guilda tinha a guilda do artesão, a guilda do padeiro, a guilda do cara que fazia pizza, a guilda do costureiro. Tinha as guildas. Só que cada guilda tinha um padroeiro. Um santo, um Deus, uma entidade. E quando você se tornava cristão, você abria mão do quê? Da adoração. E logo você deixava de fazer parte da guilda. E quando você deixava de fazer parte daquela guilda, você não podia mais o quê? Trabalhar. Porque você perdia a sua licença do trabalho. E isso provavelmente aconteceu com essa igreja e com quase todos os discípulos da Ásia Menor.
Então, por isso que Jesus, quando escreve essa carta à igreja de Éfeso, ele está dizendo: eu conheço as suas obras, eu conheço o seu trabalho árduo e eu conheço a sua perseverança. Veja, a sequência desses termos nos conduz a uma compreensão profunda da dinâmica espiritual. As obras não surgem do nada, elas são fruto de um trabalho diligente, sustentado por uma perseverança firme. Olha essa realidade. Não podemos olhar umas coisas separadas das outras. Você não pode dicotomizar, separar as coisas. Não. Tudo na vida cristã está interligado. A pergunta que você deve fazer é: quais são essas obras? O que Jesus está dizendo aqui como obras, então? Eles estão fazendo bem ao próximo? Quais são essas obras que Jesus aponta como boas dentro dessa igreja? O próprio texto nos responde isso. Perceba o verso de número 2. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles são impostores. Vocês têm perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia, verso de número 6. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. A pergunta passa a ser, então, quem são esses homens maus? E você tem, pelo menos, 3 aqui que o texto mostra. Primeiro, aqueles que perseguem de maneira caluniosa, os perseguidores caluniosos da primeira igreja. E Charles Swindoll, falando sobre esse texto, ele diz o seguinte: os cristãos de Éfeso enfrentavam desafios especiais, porque se recusavam a se curvar diante da deusa Diana e de suas imagens e das imagens do imperador. Eram mal vistos, caluniados, boicotados e abusados. Os cristãos em Éfeso eram alvos de violência física, ostracismo social e repressão econômica. No entanto, perseveravam suportando o peso. Claramente, Éfeso havia sido bem ensinada por seus predecessores, Paulo, Timóteo e João. Perceba, eles estavam sendo perseguidos e eles não abriram mão do evangelho. Não abriram mão dos princípios do evangelho. Agora, para um pouco aqui. Quantas vezes eu e você, diante da mínima perseguição, diante do menor desafio que temos, nós abrimos mão dos princípios e valores do evangelho? Você parou para pensar nisso? Quantas vezes nós negociamos o evangelho de Cristo Jesus pelas mínimas coisas? Pelas mínimas coisas. Nós abrimos mão. Nós abrimos mão, às vezes, do evangelho para não termos problemas. Nós abrimos mão do evangelho para as pessoas não se indisporem comigo, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acho. Daí você abre mão do evangelho, você acha, está tudo bem, eu vou abrir mão do evangelho, porque afinal de contas eu preciso ser simpático ao povo. E nós esquecemos da palavra que Jesus traz à igreja, dizendo: eu não vim trazer o quê? Paz. Eu vim trazer o quê? Espada. Eu vim trazer espada. Quem disse que eu vim só trazer paz para vocês? Não é isso que está lá no Evangelho? Não é isso que está no Evangelho? Eu não vim trazer paz. Eu vim trazer espada. Então,
Filho vai ficar contra pai, pai vai ficar contra filho. Marido vai se levantar contra esposa, e esposa vai se levantar contra marido. E haverá um choque de cosmovisões. Haverá um choque de princípios e valores. E é isso que o Evangelho faz. O Evangelho faz. E isso não é ser beligerante. É isso você marcar a sua posição a respeito daquilo que você crê. Marcar a sua posição a respeito daquilo que você crê não é você se tornar um xiita, intolerante e chato. Um religioso. Marcar posição a respeito daquilo que você crê é você viver de fato o Evangelho de Cristo Jesus. E eu vou dar um exemplo tolo para vocês aqui. Tolo para vocês. Um dos exemplos mais tolos que nós podemos dar diante disso é o perdão. É o perdão. É tolo, entre aspas, mais profundo. Porque, como disse C.S. Lewis, todo mundo gosta da ideia do perdão até ter que perdoar alguém. Você gosta de ouvir sobre perdão até o dia que você precisa exercer perdão sobre a vida de alguém que te ofendeu. Daí, rapaz, daí é difícil. Quem aqui não gosta de ser perdoado? Vamos, gente. Estou sozinho? Eu adoro ser perdoado. Hã? Esses dias eu estava no discipulado. Estava no discipulado aqui. E estava terminando o discipulado. No meio do discipulado, minha amada esposa, salve, salve, está ali presente, para não me deixar mentir. Fique em pé, minha linda. Não precisa ficar em pé. Me ligou e disse: você vem cedo para casa? E eu falei: venho, amor, acabando o discipulado aqui, não há nada melhor do que ficar ao seu lado em casa. Só que aquele dia eu não tinha almoçado. Estava azul de fome. Meu Deus. Daí ela tinha ido com os meus filhos, tinha um campeonato, ela tinha ido com os 3 sozinha para o clube. E ela falou: depois você encontra comigo no clube então. Falei: tá bom, meu amor. Mas eu estava com fome. Daí um dos caras do discipulado falou assim: ô pastor, vamos comer um negócio aí? E a tentação veio. Às vezes o demônio se veste de anjo de luz para te enganar. Quê? Daí eu falei assim: mas eu estou com fome. Mas eu tenho que ir para lá, eu estou com fome. Meu Deus, que bifurcação na minha vida. Eu cedi, meus irmãos. Eu cedi. Depois eu tive que pedir perdão para minha esposa, porque ela já tinha voltado do campeonato com as 3 crianças, chegado em casa, com os cabelos em pé. Eu falei: amor, me perdoa. Fiz a cara do gatinho do Shurek. E ela me perdoou. Continuamos casados. Como é bom você ser perdoado. Mas como é difícil você perdoar alguém. Porque quando você tem que perdoar alguém, talvez alguma pessoa olhe para você e diga: você é fraco. Porque na nossa cultura, o perdão é sinal de fraqueza. Perceberam? Não é beligerante o Evangelho. Viver o Evangelho é viver uma vida transformada.
viver uma vida transformada, e é assim que esse pessoal tá sendo convidado, esses discípulos estão sendo convidados a viver dessa forma. Então, nós temos dois grupos de pessoas, e nós percebemos eles aqui, os falsos apóstolos e os falsos discípulos. Dois grupos que se misturam. Dois grupos que se misturam, e que talvez o culminante desses falsos discípulos ou falsos apóstolos sejam os nicolaítas. O consenso dos cristãos antigos é que os nicolaítas eles eram seguidores de Nicolau. Atos capítulo 6, verso de número 5. Um daqueles que foi um dos 7 escolhidos para o diaconato. E assim ele também é um dos fundadores de um gnosticismo libertino. Estudiosos, por meio de estudos da etimologia, sugerem que o nome Nicolau seja simplesmente um equivalente grego de Balaão. Essa visão propõe que os dois nomes, Balaão e Nicolau, possuem significados semelhantes. Balaão deriva de duas palavras hebraicas, Balaam, que significa destruidor do povo, já Nicolau, composto por duas palavras gregas, Nikan e Laos, que significa conquistador do povo. A teologia dos nicolaítas pode ser observada na descrição das obras malignas da igreja, das obras malignas que eles propuseram à igreja de Pérgamo. Apocalipse capítulo 2, verso de número 15. O que os nicolaítas ensinavam então? A imoralidade, a idolatria. Parecem ser as heresias que tentavam promover nas igrejas de Éfeso e Pérgamo. Enquanto Éfeso rejeitou essas práticas, Pérgamo tolerou e abraçou essas pessoas. Qual é a qualidade de Éfeso, então? Eles conheciam muito bem aquilo que eles criam. Eles conheciam as Sagradas Escrituras profundamente. Eles sabiam discernir o que era bíblico daquilo que não era bíblico. Eles conseguiam discernir aqueles que eram falsos apóstolos, que vinham em nome de Deus e talvez, como no nosso tempo hoje, façam alguns prodígios. Mas eles não eram discípulos, não eram apóstolos. E pelo fruto eles reconheciam. Perceba. O desafio nosso, como igreja hoje, é termos a mesma capacidade de perceber, de discernir. Temos tantos mestres hoje, não é verdade? A internet povoa a nossa mente com ensinamentos bíblicos. Mas deixa eu te perguntar, aquilo que de fato você ouve na internet durante a semana, realmente é bíblico? Realmente não te impulsiona a uma transformação? Não confronta o seu coração? Se aquilo faz cócegas no seu ego, deixa eu te dar uma dica. Se aquilo que você ouve e faz somente cócegas no seu ego, fala para você que você é o centro de Jesus, perceba, talvez isso seja uma grande heresia. Não, você não é o centro de Jesus. E a Bíblia afirma isso. Eu sei que você gostaria, né, de ser o centro do Todo-Poderoso, mas você não é. Você não é. Discernir isso é importante. Conhecer é importante. Mas aqui, então, vem a minha tese e a gente caminha para o final. O que é perder o primeiro amor? Segundo o texto que nós estamos lendo, o último movimento é uma acusação. E qual é a acusação? Qual é a síntese da acusação? Éfeso tinha uma ortodoxia verdadeira. Mas veja, uma ortodoxia verdadeira
é inseparável de um amor extravagante pela missão. E eu fiz questão aqui de não colocar paixão. Porque paixão, na nossa cultura, é como o vento. Bate aqui e bate acolá e se vai. É fogo de palha, como diziam os antigos. Então eu adjetivei de uma forma diferente. Não adianta nada você ter uma ortodoxia verdadeira, conhecer, discernir, saber, interpretar, entender, e até mesmo ensinar algo, se esse algo estiver destituído de um amor extravagante pela missão. Perceba o que o texto nos diz. Mas antes do texto nos dizer algo, eu achei uma citação do Martin Lloyd Jones, fantástica, que ele diz o seguinte, eu gostaria de compartilhar com vocês. Em certo sentido, João Calvino sempre precisa de George Whitefield. Como isso, quero dizer que o perigo dos que seguem os ensinos de Calvino, o que fazem corretamente, é que tendem a se afundar no que eu descreveria como ortodoxia ossificada. Isso não tem valor, meu amigo. É necessário o poder do Espírito sobre a ortodoxia. Então, agora isso vai dar nó no cara, no presbiteriano raiz. Mas todo reformado, discípulo de Jesus, tem que ser carismático. Tem que crer que Deus está operando hoje e sempre. Carismático, Deus está atuando na vida das pessoas. Carismático, Deus está fazendo hoje. Não estou falando de novas revelações e novas profecias, não estou falando disso. Eu estou falando da ação presente de Deus no meio do povo de Deus. E é isso. E para não falar que fui eu que falei, foi o Martin Lloyd Jones. Porque muitas vezes nós temos uma bela ortodoxia, um belo ensino, mas sem prática nenhuma. Perceberam isso? Veja o que o texto vai nos dizer. Perceba agora. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou, você deixou o seu primeiro amor. Eu gosto da versão do Eugene Peterson que diz, você se desviou. Você se desviou. Uma possibilidade muito boa de tradução é, você se desviou do seu primeiro amor. Você estava caminhando, você estava no foco, você estava na direção, mas você fez o quê? Você se desviou do seu primeiro amor. Agora a pergunta que eu comecei a nossa reflexão. O que é esse tal do primeiro amor? Como eu entendo isso biblicamente de forma prática? Para que eu possa voltar, porque o que o texto diz? Que eu devo examinar onde eu caí e eu preciso me arrepender e voltar. Mas se eu não sei aonde caí, como é que eu vou me arrepender e voltar? Não tem como. Eu fico tateando no escuro. Mas Deus nos dá a dica. Deixa eu te falar. Quando você lê o texto, você percebe qual é a sentença que Deus dá. Caso eles não se arrependam, está projetado. Leiam comigo o verso de número 5. Se não se arrepender, do lugar dele. Deixa eu calmar você. Não tem nada a ver com salvação aqui. Ok? Outro dia alguém me perguntou, pastor, isso é salvação? Eu falei, não, fique tranquilo. Lembre-se do texto de Apocalipse, começo da carta.
Eu sou o dono das 7 igrejas e eu sustento as igrejas com as minhas mãos. Eu caminho com as igrejas. Não tem nada a ver com salvação. No entanto, tem a ver com relevância na história. Não é salvação, mas é santificação. E o texto está dizendo: eu retirarei o seu candelabro. Tirarei o seu candelabro. Vamos lá. Uma pergunta tola, então, meus irmãos. Para que serve o candelabro? Para iluminar. Muito bem. Então, se é para iluminar, aquele candelabro com uma ortodoxia ótima, boa, não estava o quê? Iluminando. E daí nós lembramos das palavras de Jesus no Sermão do Monte, em Mateus, capítulo de número 5, versos de 13 a 16. Vocês são o sal da terra. Perceba, é a imagem do sal e da luz. Vocês são o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, se o sal perder as suas propriedades de salgar, tem como restaurá-lo? Para que ele serve? Para que ele serve? Para nada. Um candelabro que não ilumina, para que ele serve? Para que ele serve na história? Para nada. Você e eu somos chamados para sermos sal e luz às nações. O que é a perda do primeiro amor? É a perda da paixão pela missão. Deixa eu te perguntar uma coisa muito sincera aqui. Muito sincera aqui. E missão não tem a ver com você se tornar um missionário, um pastor, porque todo mundo fala assim, né? Não, cada um tem o seu dom. O dom do pastor é pregar, o dom do evangelista é evangelizar, o dom do missionário é missionar, o dom do não sei o quê é não sei o quê. O dom do coral é cantar, o dom do músico é tocar, e a gente vai fragmentando as coisas. Tudo bem. Efésios diz que a igreja está cheia de dons, e Deus dá os dons à igreja para que a igreja mesmo se edifique através do poder do Espírito Santo. Está lá nas Sagradas Escrituras. No entanto, o chamado para ser sal e luz é para um grupo específico de pessoas? Sim ou não? O chamado para ser sal e luz é para quem? Para todos nós. Eu e você somos chamados a salgar este mundo e a iluminar este mundo. Caso contrário, você perdeu o seu propósito. Você perdeu o seu primeiro amor. Você perdeu a sua paixão, e eu posso perder a minha paixão. Eu posso me afundar no estudo das Sagradas Escrituras e esquecer de evangelizar as pessoas. Eu posso saber a Bíblia de cor, inteira, completa, e não evangelizar os meus filhos. Você já parou para pensar? Você pai, você mãe, você avô. Qual é o seu primeiro campo missionário? Qual é o seu primeiro campo missionário? Então eu vou dar uma dica para você. Antes de você se desgastar servindo em uma igreja local, se torne um missionário em sua casa. Sabe por quê? É mais fácil eu evangelizar quem? Hein? Quem que é mais fácil evangelizar? Quem está perto da gente. Será? Quem está perto conhece os meus defeitos. Quem está perto conhece que eu não sou perfeito. Quem está perto não conhece, ou melhor, conhece
Quais são as minhas máscaras? Mas aonde você precisa evangelizar com mais eficiência e se tornar de fato um discípulo de Jesus? Na sua casa. Na sua casa você precisa aprender ao quê? A perdoar. A coisa mais difícil é você perdoar quem? Os mais próximos. É ou não é? É o mais difícil você perdoar os mais próximos. O mais difícil é você perdoar. O mais difícil é você tolerar. Veja eu aqui, pastor. Veja eu, pastor. Eu tolero a chatice de muita gente? Ou você pensa que só tem gente boa na igreja? Mas muitas vezes eu não tenho paciência para tolerar quem? Para tolerar quem? Os meus filhos. Eu não tenho paciência, às vezes, para tolerar os meus filhos. Muitas vezes eu tenho paciência para ensinar uma pessoa a respeito das Sagradas Escrituras. E esse dia o Arthur veio até mim e falou assim: pai, me explica isso, mas eu já tinha. Eu falei assim: meu Deus do céu, até em casa eu tenho que explicar. Mas aonde eu tenho que de fato explicar? Em casa. Em casa. Deixa eu te perguntar uma coisa e a gente encerra por aqui. Como se encontra o seu amor extravagante, o primeiro amor por Jesus e por sua missão? Como se encontra? Porque o pedido de Jesus é esse: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça, examinar o seu... Eu sei que a gente não gosta de fazer isso. A gente não tolera fazer isso. Mas eu gostaria de convidar você a um exercício diferente nessa manhã, que é você examinar o seu coração. E se você tem que pedir perdão a Deus porque você largou o seu primeiro amor, é hora que Jesus está chamando você a retomar o seu primeiro amor. Feche os seus olhos, ore ao Senhor. Vamos orar e receber a bênção do Senhor. Pai, muito obrigado por aquilo que o Senhor fez em nós nessa manhã, pela Tua palavra, por todo o movimento e todos os momentos da nossa adoração. Queremos rogar as bênçãos especiais pelo pessoal da Igreja Presbiteriana da Penha, que o Senhor derrame graça, misericórdia, poder sobre a vida deles, para que eles possam testemunhar do Cristo vivo todos os dias e continuar com esse ministério grandioso do coral, Senhor. Que Deus os abençoe. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.